Oi, hoje eu vou estar passando para vocês algumas técnicas e falando algumas coisas importantes para vocês de como estudar. Primeiro, por que eu estou fazendo esse vídeo? Gente, eu já observei que grande parte dos estudantes se acham inferiores quando vê um coleguinha que sempre vai bem. Às vezes a pessoa vive estudando tal, ou acha que estuda, mas sempre vai mal. Isso, na verdade, não é porque ela é inferior, é porque ela não conhece muito bem os métodos eficientes de estudo, porque existe sim. Do mesmo jeito que você precisa saber dirigir um carro para dirigir ele bem, você precisa saber estudar para estudar certo, para respeitar os seus limites. Muita gente às vezes não gosta de estudar, ou às vezes até tenta, chega, senta para estudar, mas nunca consegue se concentrar. Isso é porque ela não sabe por onde começar. Ela não conhece as técnicas certas. Ninguém gosta de fazer o que não sabe. Então, eu vou fazer uma série de vídeos passando para vocês dicas e técnicas de como estudar, para que você não tenha mais esses problemas. Outro motivo que me levou a fazer esse vídeo é a má qualidade do ensino, no Brasil em geral. Tanto nas escolas públicas como particulares, eu já observei. Muitos professores não ensinam bem, ou às vezes faltam muito, ou então o material didático não é bom. E para piorar, não se ensina a estudar nas escolas, não é? Você pode observar, todo mundo fala com você, tem que estudar, mas ninguém te ensina o que estudar. Poucas pessoas sabem certamente o que fazer para alcançar o conhecimento. Outro motivo também é para que os alunos fiquem mais independentes dos seus professores, porque muitas pessoas, assim, quando estão estudando, veem o professor como se ele fosse um mestre, não mestre, mas um cara foda naquela matéria, que entende muito bem aquilo, e não é bem assim, porque na faculdade, na universidade, o seu professor ele não estuda tão a matéria como você estuda no ensino médio. Ele estuda muito mais aprofundado. É lógico, ele sabe aquilo ali também. Mas você pode ser melhor do que seu professor numa matéria ao nível de ensino médio, principalmente nas áreas de exatas. Isso porque ele não vê aquilo a nível de ensino médio na faculdade, ele vê a nível superior. Então, é possível um aluno ser melhor do que o professor na matéria que aquele professor dá aula. Isso vai depender se a pessoa usa as técnicas adequadas para estudar. O que é estudar? Estudar é um processo que pode ser dividido em duas etapas. A primeira, na qual você vai entender, e a segunda, na qual você vai fixar, também conhecido como revisar. É importante falar também que um método que pode funcionar para a maioria das pessoas pode não funcionar para todas. Mas, no geral, as estratégias e técnicas que eu vou passar aqui funcionam para a maioria. Entender a primeira etapa do estudo. Olha, o seu cérebro só vai entender uma informação quando ela estiver reduzida e organizada. O nosso cérebro tem dificuldade em entender muita informação. Se a pessoa te fala para fazer milhares de coisas de uma vez e fica falando muitos detalhes, você vai ficar sem saber por onde começar, a não ser que você já faça isso sempre. Então, o que você precisa fazer nas matérias teóricas, como história, biologia, química, geografia, filosofia, sociologia e por aí. Nessas matérias você tem que resumir ou esquematizar. O que significa resumir? Reduzir a informação, tirando só o que é importante. Esquematizar e organizar elas de modo que fica fácil você visualizar e entender rapidamente. Nas matérias que envolvem cálculo, a gente aprende olhando os exercícios modelos e refazendo-os, né? O que são os exercícios modelos? Os exercícios modelos, eles são exercícios que popularmente são conhecidos como exercícios resolvidos. Eles são ótimos para você entender o processo que você vai ter que fazer. Nas matérias teóricas você guarda a teoria. Nas matérias de cálculo você guarda um processo que você vai ter que realizar para achar um resultado. Nas matérias teóricas, o resultado é aquilo que você resumiu. Nas matérias teóricas, você vai guardar um processo para achar o resultado. Então, isso que diferencia a matéria de cálculo. E outra coisa também é que
nas matérias de cálculo, você vai começar pelos exercícios resolvidos. A partir do momento que você for ganhando mais confiança, você já vai poder fazer outros que não estão resolvidos, ou que você só tem a resposta, mas não sabe o processo, e assim você vai melhorando. Cálculo é como se fosse um músculo, né, que você exercita. Quanto mais você faz, melhor você fica, mais forte seu cérebro fica para fazer aquilo. Aqui eu tenho um texto sobre a Comissão da Verdade que eu peguei na internet e eu fiz um resumo dele para vocês. Bem, ele tem 17 linhas e eu resumi em 6. Eu não fiz um texto de nenhuma matéria, porque cada matéria tem os pontos específicos do resumo, e eu vou fazer um vídeo de cada matéria falando como se deve estudar cada matéria. Esse texto sobre a Comissão da Verdade, eu resumi cada parágrafo desses 3 aqui em 2 linhas. Olha bem o primeiro parágrafo. Eu peguei o que é importante, só o que é importante. Eu coloquei: o governo brasileiro abriu uma comissão para investigar crimes praticados pelo governo nos regimes autoritários. Aí eu citei, com 2 pontos, Estado Novo e ditadura militar. E aqui você tem o texto falando especificamente. Quando você resume, você pega a informação que é importante você saber. Aí no segundo parágrafo, eu já falei aqui, o objetivo é investigar abuso de poder, prisões, torturas. Eu coloquei 2 pontos, citei eles, coloquei entre aspas para retomar o regime. Nem precisava, porque eu já falei aqui no outro parágrafo, mas para ficar mais completo. Percebo, esse parágrafo ele vem falando um pouco que o outro já falou. E o que eu fiz? Eu tirei o que o outro já falou, coloquei informação nova. A mesma coisa eu fiz no último. Olha para você ver o que eu fiz aqui no último parágrafo. Ele vem falando muita coisa, ao contrário do que alguns sugerem. A Comissão da Verdade não terá poder de realizar processos criminais contra pessoas comprovadamente cometeram algum tipo de crime. Beleza. O que eu fiz? Esta comissão não tem poder de punir. Pronto, eu resumi o que está em 2 linhas em algumas palavras. E aí eu expliquei por quê, né? Porque olha bem, pois em 1979 o governo brasileiro assinou a anistia. Tudo bem com vocês? Que nas últimas linhas, na ditadura militar não existiria. Pois no ano de 1979 o governo assinou a lei de anistia, que concedeu perdão aos militares. Aí o que eu fiz? Anistia. Aí eu coloquei entre parênteses, perdão aos autores dos crimes. Desculpa, gente, eu não estou acostumado a fazer vídeos, então eu estou tendo um pouco de dificuldade. Militantes de esquerda. Mas eu não falei também dos militantes de esquerda, porque quem praticou os crimes, praticamente a maior parte deles foram os militares, né? No governo militar eles torturaram as pessoas. Isso não precisa entrar em detalhes aqui. Mas eu coloquei o que é importante. Por que não puniu os militares, os policiais, os soldados que fizeram a tortura? Porque eles foram perdoados pelo próprio governo em 1979. Isso é um resumo. Você resume em poucas linhas o que você entendeu, ou o que é importante daquilo que você leu. A segunda parte de estudar, fixar. Olha, você pode observar, sempre há algum conteúdo na escola que é relacionado ao dia a dia. E sempre você acha mais fácil aqueles que são relacionados diretamente ao dia a dia. Então, se você quer tornar alguma matéria fácil, seja ela logaritmos de matemática, que muita gente acha difícil, você precisa trazer ela para o seu dia a dia. Ou seja, ver ela todos os dias, fazer exercícios todos os dias. Só assim você vai ficar bom. Mas vai fazer milhares de exercícios todos os dias? Não. Porque normalmente ninguém tem tempo para ficar fazendo milhares de exercícios todos os dias. O ideal é isso. Mas é muito cansativo e exige muito tempo. Então, o que você pode fazer? Gente, me desculpe, eu fico trocando a ordem toda hora. Como eu disse, eu não estou acostumado a fazer vídeos. Mas eu vou falar das matérias teóricas aqui. Na matéria teórica, você pode reler o resumo
ou reexplicá-lo em tópicos. Eu vou fazer outro vídeo falando como se faz isso, explicando melhor. E o que eu quero dizer é o que? Se você resume um texto de tantas linhas em poucas linhas, fica mais fácil você ler rápido. Em menos de 5 minutos você pode ler isso. Se você fizer isso 3 vezes ao dia, você vai guardar essas informações muito rapidamente do seu resumo, seja o texto que for. Se você fizer um resumo e reduzir, fica bem mais fácil de você guardar as informações. Nas matérias que envolvem cálculo, o que você pode fazer? Selecionar algum exercício. Depois que você já estudou, sempre tem alguma coisa que você não sabe fazer. Você pode levar para o professor ou para quem sabe a matéria, pedir para que ele faça, te explique. Você pode refazer aquele exercício algumas vezes ao dia e durante um tempo você vai começar a entender melhor o porquê daquilo, o porquê daquela resolução do exercício e vai guardar aquilo. Outra coisa que você pode fazer é selecionar exercício estratégico e refazê-lo algumas vezes ao dia. Eu sugiro 3 vezes ao dia durante um período de 1 ou 2 semanas. Por exemplo, tem alguns exercícios de matemática que tem como se fosse 2 exercícios dentro dele. Você tem que matemática e física e química tem muito isso. O que você precisa fazer? Você precisa achar um resultado para depois achar outro, ou às vezes achar um para depois achar outro, para depois achar outro. Esses exercícios são ótimos para você fixar a matéria, porque você escolhe um deles e refaz várias vezes ao dia que você não vai esquecer. É importante falar dessa parte de fixar, porque muitos estudantes esquecem dela. Muitos acham que é só entender, mas na verdade não. Por isso que muitas pessoas chegam na época do vestibular ou no fim de ano e tomam uma recuperação, tem que lembrar muita coisa, mas não lembra nada. Por quê? Ele não fixa a matéria a longo prazo. E isso é o mais importante de estudar. Porque senão não adianta a gente ir na escola. A gente vai na escola, vai estudar, ficar uma boa parte da vida a gente estudando, para depois não lembrar nada. Ora, isso não faz sentido. Então, o que eu queria falar com vocês é isso. Eu vou fazer mais vídeos explicando como se estuda as matérias, aliás. Vou ensinar a esquematizar, a fazer resumos. E também vou passar alguns macetes aí para quem não lembra muito bem das coisas, esquecem. Vou passar também algumas videoaulas na área de ciências humanas, como filosofia, história, geografia, sociologia. Essas áreas eu vou passar alguns vídeos também. Tudo bem? Boa sorte para vocês nos estudos. Não esqueçam de dar uma curtida aí se tiver gostado. Se não tiver, envie sugestões. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus.